Fala galera, beleza? Gabriel aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez galera, estamos trazendo para vocês um vídeo de Gabriel Comenta. E galera, a gente vai estar refazendo esse vídeo porque o último ficou, como vocês viram, horrível. A qualidade ficou péssima. Algumas pessoas até elogiaram, gostaram do conteúdo, mas porém a qualidade estava muito ruim, ok? E a gente vai estar aqui refazendo, como vocês podem ver, eu não estou aqui no meu cenário, ok? Mas bora lá. Primeiro, a gente vai comentar sobre a história dos animes. Mas antes de saber como é a história dos animes, você vai precisar saber qual é a história do mangá. Porque é dele se vem o anime, ok? A gente vai comentar hoje a história do mangá, as questões que se levaram ao que é hoje. E a gente vai falar para vocês o que é o anime, ok? Bom, continuando. Vamos começar por onde esse termo mangá foi citado. O termo mangá surgiu na Hokusai Mangá. Nessa época, os mangás eram citados como forma de cultura japonesa e caricaturas. Como, por exemplo, tinha vários tipos de mangás, como comédia, e também tinha aqueles mangás mais ecchi, por assim dizer. Nessa época, usavam-se as caricaturas e as ilustrações da própria cultura. Os mangás modernos foram influenciados. Peraí, que eu estou ali com o meu cameraman ali, a gente comunica de vez em quando, ok? Vocês vão ver isso muito durante o vídeo. Os mangás modernos em si foram influenciados pelos cartoons, ou seja, mais especificamente pelos estúdios Walt Disney, ok? Que vocês podem ver aqui, como vocês podem ver hoje, no que é hoje. Nessa época, isso foi basicamente uma criação do Osamu Tezuka. Não só ele, também como Shin Takarajima. Mas a gente não vai falar muito do jeito dele hoje. Essa revolução dos animes foi se dada em 1947, 17 anos após a criação da Walt Disney. Hoje ele é chamado o pai do anime moderno. E a gente vai explicar um pouquinho por que ele é chamado de o pai do anime moderno. E por que ele revolucionou tanto essa questão. Vamos lá. A obra de Osamu Tezuka definiu as características do mangá, ok? Como, por exemplo, expressões faciais exageradas, como a expressão de tristeza, medo, os gritos dos animes que vocês podem ver são bem exagerados de vez em quando. Outras vezes, não, são bem naturais. E elementos metalinguísticos. O que são elementos metalinguísticos? Esses elementos metalinguísticos são nada mais nada menos que linhas de grandes velocidades e as grandes onomatopeias dessa língua. Mas, peraí, você falou isso tudo, mas o que é onomatopeia? Onomatopeia são barulhos ou efeitos que se dá a um certo modo. Por exemplo, pum, pá! E isso é uma onomatopeia, que foi se dada a uma ideia de Osamu Tezuka. Mas não só essas coisas. Como assim não só essas coisas? Essas coisas... ele também deu enquadramentos cinematográficos. Como assim esses enquadramentos cinematográficos? Por exemplo, você tem lá o seu personagem, você está vendo aquela questão sinistra, aquele modo foda do personagem. Como, por exemplo,
A gente pode pegar o exemplo de Midoriya de Boku no Hero, na questão do último soco dele contra aquele homem músculo. Gabriel, desculpa interromper aqui. Uhum. Você quer dizer, tipo assim, é uma cena cinematográfica, você quer dizer, vou dar um exemplo, tá focando no protagonista e dá um desfoque no fundo, também seria nesse conceito. Exato. Ah, tá. Então, aí fica bem mais sentido a galera entender, seria mais claro. Tipo assim, Uhum. tá lá, por exemplo, eu tô focando em você e o mangá que vocês estão vendo aí no fundo, pessoal, seria o desfoque. Exato. É essa que é a cena cinematográfica que muitos filmes hoje em dia usam, que é muito lindo. Sim. Tem outras características também, que tem vários pontos cinematográficos, mas essa aí acho que é um mais fácil de compreensão. Sim. Nesse caso, dá um impacto emocional ao público. Como esse impacto emocional? Esse desfoque dá aquele impacto pode ser tanto na questão da tristeza do personagem, como na questão mais de ação, ou na questão do orgulho do herói. Tem tantos aspectos para essa questão emocional de impacto, ok? Que ele fazia. Quando ele faleceu em 1989, olha como foi tempos atrás, foi tão influente antes disso que ele foi chamado de o pai dos mangás. Por que o pai dos mangás? Você até agora não explicou isso. É isso que eu já estou explicando para vocês. Porque ele, além disso tudo, ele revolucionou aos mangás o que ele é hoje. Por exemplo, você pode pegar animes famosos que da década de 60, que você mesmo gostaria que repetissem nos dias de hoje. Alguns já repetem, outros não tem repetições. Mas nessa época ele também foi o fundador dessa indústria dos animes. Como assim o fundador? Ô Gabriel, desculpa interromper. Gente, faz 30 anos que Osamu Tezuka faleceu. 30 anos, ou seja, 3 décadas que ele faleceu, nosso querido pai do anime moderno. Bebeu uma água aqui. Continuando. Ele foi o fundador dessas indústrias. Sem falar que, como o nosso amigo ali, ele já falou, faz 30 anos que ele faleceu. E nesses 30 anos, muita gente ainda conhece a história desse rapaz, desse homem. Porque ele revolucionou toda a indústria e trouxe ao anime e o mangá o que ele é hoje e o que nós, como posso dizer, nós otakus, nós que gostamos dessa característica, fez nós vermos o que nós trazemos hoje. Por exemplo, se ele não tivesse revolucionado os animes para o que é agora, nós não teríamos, por exemplo, o Naruto, que reuniu muitos fãs, o Dragon Ball, que também reuniu muito, Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma... como se diz? Foi uma febre, que muita gente reuniu sozinho, muitos fãs também. Só que infelizmente, desculpa aí, Sim. Uma grande empresa resolveu cagar uma obra conceituada. Não sei como, vocês sabem que obra eu tô falando. Sim. Você deseja da Netflix, o Shu versão feminina. Cara, Sim. até agora eu quero entender como é que eles conseguiram cagar uma coisa dessa. Sem falar que é uma obra assim em CG, né? Muita gente já não gosta. Exatamente. Agora vamos lá. Como ele foi o fundador de várias dessas obras que marcaram a cultura japonesa, em 1963 foi lançada a primeira série animada. Ou seja, o anime não é apenas uma questão de desenho ou outras questões que muita gente fala. Ele não é apenas um desenho, ele é uma série animada que é adaptada, ok? Mas dessa forma,
a primeira série animada na TV japonesa foi, no caso, Astro Boy, ok? Outros trabalhos também foram apresentados, como por exemplo, Kimba, o Leão Branco, e A Princesa e o Cavaleiro. Em 1988 foi lançado o primeiro mangá no Brasil. Mas qual mangá foi lançado aqui no Brasil de primeiro? Foi o mangá o Lobo Solitário, que foi o primeiro a chegar aqui no Brasil. Que a Panini tá lançando aí. Sim, também. Tá relançando já. Tanto a primeira versão e a continuação, Lobo Solitário 2. Sim. Então tá disponível na loja da Panini aí. Vocês dão uma conferida, vocês vão ver nas bancas, na loja da Panini. Ou até mesmo na Saraiva, que eles também revendem também. Sim, propaganda grátis, mas tudo bem. Bom, e nesse caso, hoje nós vemos publicados pela Panini, pela Saraiva. Mas antes ele era publicado pela Cedibra. A Cedibra foi uma das primeiras empresas a serem publicadas esses mangás aqui no Brasil, ok? Já os animes chegaram na década de 60, por exemplo, mas é difícil precisar qual foi o primeirão mesmo, aquele primeiro anime a ser lançado. A galera considera muito como o primeiro anime Astro Boy. Sim, mas o primeiro a ser chegado aqui no Brasil. O primeiro a ser chegado aqui no Brasil foi um hentai, literalmente, que foi exibido no Canal 10. Não sei qual é a obra, mas já vou dando um spoiler, pessoal. No próxima continuação, vai explicar um pouquinho melhor sobre essa coisa dos animes. Então, provavelmente o Gabriel vai ter aí a resposta que eu não tenho. Sim. Por exemplo, os animes que mais bombavam nessa década de 60 era mais Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball e muitos outros que por exemplo, Yu Yu Hakusho, CDZ, que vocês amam muito, eu sei que vocês amam. Vocês ficam até xingando diretores no Twitter, que eu sei, por causa disso. E muitas outras obras que a gente ama, ok? Que até hoje são apresentadas, como por exemplo Ikki Tousen, Anjos Guerreiros, que você já deve ter ouvido falar, ou seu pai, talvez. Agora vamos lá. Você falou até agora o que é o mangá, como se revolucionou, mas fala pra gente o que é um anime. A gente até agora não entendeu. Bom, agora eu vou falar pra vocês o que é o anime. O anime se refere à animação que é produzida por estúdios japoneses, ok? Primeiramente. A palavra é pronunciada, abreviada de animação. Por isso se chama anime ou anime em algumas pronúncias. Ao contrário que muitos pensam, o anime ou anime não é um gênero. Ele não é apenas um gênero, mas sim um meio em que se cabe a vários gêneros em si, com conteúdos diversificados e variados. Ou seja, é uma mídia, você quer dizer? Sim. Uma espécie de meio de você expressar a sua arte. Assim como tem o cinema, o videogame e a literatura. Exato. Na época que os mangás reinavam como mídia, nasceram os primeiros animes de sucesso. Por exemplo, Hakujaden, que é a Serpente Branca. Por exemplo. Que estreou em 22 de outubro de 1958 pela Toei Animation. Ou seja, a Toei foi as que mais influenciou a indústria dos animes. Não é à toa que a Toei é um dos estúdios mais antigos aí. Sim. Em andamento. Sim. Agora, saindo um pouco desse assunto aqui, eu vou falar um pouco, uma curiosidade para vocês.
Foi em 1963, na mesma época que... 63 não, 88, na mesma época que lançou Lobo Solitário. Esse mangá que chegou aqui pro Brasil veio em forma de leitura ocidental. Ou seja, ele não tinha a mesma leitura dos mangás no Japão. Por exemplo, eu vou pegar aqui a obra com cuidado, aqui, que é do nosso cameraman, de DXD, que é uma obra linda, recomendo pra caramba pra vocês, mas só se vocês gostarem de It, tá? Não vá xingar DXD. Normalmente você começaria por aqui, essa é a leitura ocidental. Mas porém a leitura japonesa, a capa não é essa, é atrás. Ou seja, o que era para ser a contracapa vira a capa. Ou seja, você começaria a ler daqui, ok? Isso foi adaptado em 1988. Mas quando chegou em 2000, quando o primeiro mangá de Dragon Ball chegou aqui no Brasil, o mangá voltou ao normal, ao que era no Japão, ok? Essa é uma curiosidade bem interessante para vocês. E é bacana que, tipo assim, eu, como eu tenho 2 mangás, pessoal, não tenho apenas DCG, eu tenho Love Hina também, que é um mangá que veio aqui pro Brasil, foi dublado, passou na Cartoon Network muito tempo atrás. É tipo assim, quando você que tá vendo esse vídeo nunca leu um mangá, você pegar pela primeira vez, você vai estranhar muito o tipo de leitura. Talvez você vai até se confundir com os quadros. Porque, se você pegar um quadro, um gibi da Turma da Mônica, e pegar vamos supor, um mangá como o DXD, tipo, os quadrinhos de gibi sempre são em fileiras, como vocês sabem, né? Cada fileirinha tem entre 3 a 4 fileiras, né? Já DXD não, já mangás na verdade, já não é assim, ele é muito tipo, tem uma fileirinha, depois tem um quadro gigante, depois tem um que imenso, um 3D, e de vez em quando ele é meio que tipo, é desproporcional aos quadros. É uma coisa que eu, como pessoa, comecei a ler, achei, estranhei muito, e creio que talvez você que tá aí, talvez esteja, ou talvez tenha estranhado, ou talvez terá essa estranheza futuramente, caso você queira ler. Sim. Um site que eu recomendo pra caramba, muita gente, pra ler mangá online, é um site que toda vez ele... Ó, propaganda grátis, tá? Não é pra me pagar. Toda vez ele lança mangá diariamente, até o mesmo lançamento. Você que quer ler Nanatsu no Taizai os novos capítulos, toda vez lança, toda segunda-feira também, que é o próprio mangá livre, vocês podem acessar aí. Mas bem, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe para ajudar nas divulgações, se inscrevam aí e comentem o que você mais achou interessante. Comentem temas que vocês querem que a gente comente aqui para vocês. E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal!